Estamos mais uma vez aqui para falar sobre empreendedorismo e hoje nós vamos falar sobre pessoas. A importância das pessoas dentro do empreendedorismo. Falar sobre líder, sobre costume de pessoas, como que trabalhar essas pessoas. Vai ser muito legal. Fica com a gente aqui que você vai gostar muito. Ó, nós temos 4 caras aqui, né, contando comigo, né? 4 pessoas boas e entendidas aqui que vai passar bastante conteúdo para você. Vai ser muito legal. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e foi até interessante. Foi num treinamento que ele estava dando. O nome dele é José Carlos. E é interessante que ele se formou em odontologia. Foi formado em odontologia. E ele montou um lugar aí, né? Ele montou aí o seu consultório para atender as pessoas e estava indo tudo bem. Estava tudo tranquilo, indo tudo bem. O dinheiro estava entrando. E passou algum tempo, ele descobriu que ele estava quebrado. Ué, mas como? Ele falou, estava entrando dinheiro. Por que quebrou? Aí ele descobriu, Davis, que foi gestão, falta de gestão, ele não estava fazendo a gestão. Ele achou que a faculdade ia, se formei em odontologia, montei o meu consultório, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro pra caramba. Ele esqueceu do mais importante, toda empresa, todo CNPJ precisa de uma atenção. Todo CNPJ precisa de alguém que está olhando, precisa de um bom contador, precisa de estratégia, precisa de caixa, precisa de capital de giro, precisa de um monte de coisa. Ele não atentou para isso, ele é somente um dentista, ele não é empresário, é um dentista que estava se tornando um empresário, mas não foi treinado para ser um empresário, ele foi treinado para ser um dentista. O médico, ele é treinado para ser médico, ele monta um consultório, ele quebra. Olha só. Um advogado é treinado para ser advogado, ele monta um escritório de advocacia, ele chama sócio, tem aquele nome bonito que ele coloca, quebra. Por quê? Não tem gestão. E quando nós falamos de gestão, nós falamos de pessoas. Né? Quem faz gestão? Não é um computador que faz gestão, não é um software que faz gestão. Gestão, quem faz gestão são as pessoas. As pessoas que montam estratégia, as pessoas que montam plano, as pessoas que têm visão. Então, por isso que quebra. Não adianta. Você Alisson, sua filha vai nascer, não adianta ela se formar uma doutora, você vai ter um orgulho muito grande dela, mas ela vai pedir dinheiro emprestado para você, porque, pai, lá no meu consultório tá entrando gente pra caramba, mas eu não sei o que acontece, não. O dinheiro tá entrando e tá saindo mais rápido do que entra. Então, a gestão. Então, eu aconselho as pessoas que estão agora fazendo qualquer tipo de faculdade, MBA, qualquer coisa que está fazendo, assim, pense o seguinte, você vai ser um profissional e você quer ser independente, e para ser independente precisa ter CNPJ. Não importa se é MEI, não importa se é micro, médio ou grande empresa, vai ter CNPJ. E para isso precisa ser treinado. E treinamento vem de quê? Vem de pessoas. Aí você faz a gestão, a sua empresa está crescendo, né? E você vai precisar... Ele montou vários escritórios de advocacia, ele vai precisar de mais pessoas. Aí que vem a história. Como eu devo contratar as pessoas? Você entendeu? Então, você sabe disso, né? Que tipo de pessoa que eu tenho que contratar para trabalhar comigo? Ou se você estivesse montando uma empresa, que tipo de pessoa você ia contratar? Olha, Mauro, eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Bom é se a gente pudesse fazer um plano de RH onde a gente soubesse bem o perfil daquela pessoa para aquela determinada área. Porque eu vejo assim, principalmente com TI, né? Você vê que tem pessoas que podem ser inteligentes, mas elas não são pré-ativas. E TI, por exemplo, tem que ser uma pessoa pré-ativa. Né? Você não pode ser uma pessoa que espera a coisa acontecer para que resolva. Então eu acho que depende muito do perfil da pessoa. E o que eu vejo muito também, devido a não ter isso, são muitas pessoas em lugares errados. Onde você olha e você fala, poxa, se a pessoa estivesse em determinado lugar, ela seria bem mais sucedida devido ao perfil dela. Eu enxergo dessa forma, que eu acho que seria bom uma análise de perfil também. Tá, Alisson, e você? O que você acha? Eu acredito que tem que encaixar o perfil, tem que ter uma análise em cima disso, mas eu acho que a divergência é boa. Eu acredito que se você pega muita pessoa que é igual a você,
você não consegue trazer uma diferença de pensamento. Isso enriquece muito quando ele é bem estruturado, né? Se você pega dentro de uma equipe, todo mundo tem a mesma linha de pensamento, dificilmente ela consegue avançar tão rápido quanto uma equipe que diverge o pensamento. Eu acho que quando a gente vai escolher também a divergência de... Mas aí, neste caso que você está falando, também tem que saber fazer gestão dos conflitos, né? Porque isso quanto mesmo. mais você tem pessoas pensando diferentes, mais conflitos... Você vai ter que resolver. A gente não pode confundir divergências com rebeldia, tá? E você, Jair, o que você acha? Eu acho que o Alisson tem razão na questão de contratar pessoas que têm perfis que vão ter visões diferentes. Mas eu acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração é o alinhamento com o perfil principal da empresa. Por exemplo, qual que é a visão para o futuro da empresa e se aquela pessoa pretende seguir realmente aquela visão. Entendi. Ó, tem uma coisa interessante que eu brinco muito, né? Porque eu falo assim, olha, tem pessoas inteligentes, né? Tem gênios que estão morrendo na pobreza e tem gente que não são tão inteligentes e estão aí desfrutando da vida e tendo grande prazer. O que eu digo assim, vamos supor, eu estudei escola estadual, mas na minha época eram muito boas, eu estudava bastante, então viam algumas pessoas que se destacavam mesmo, eram mini gênios, né? A matemática, e a gente ficava até com vergonha, a professora chamava, ele ia lá, fazia, resolvia rápido, e hoje a gente, ou pela internet, porque os sobrenomes eram diferentes, então você consegue ver na internet, e você vê que essas pessoas não se deram bem, e o outro que não era tão gênio, não era tão inteligente, hoje ele se tornou alguém, ele é uma pessoa de sucesso, ele é um empresário, ele é um palestrante, ele está trabalhando numa área, porque eu acredito que é o seguinte, a pessoa pode ser super inteligente, porém o que define é a visão da pessoa, as ações que a pessoa vai fazer, o que ela vai fazer daquela inteligência dela, como que ela vai usar para ter uma carreira de sucesso na vida. Uma mente empreendedora, né? Uma mente empreendedora. Mas eu vejo muitos gênios, realmente, é verdade, muitas pessoas inteligentes que estão vivendo na miséria, estão vivendo ou na miséria, ou estão vivendo uma vida bem precária. O que você acha disso, Davis? O gênio e a competência. Para mim é o seguinte, a inteligência, é muito bom as pessoas serem inteligentes. Porém, eu acredito que o conhecimento, você adquirindo o conhecimento, mas um conhecimento que você vai montar uma estratégia para usar aquele conhecimento para criar alguma coisa. É diferente. Você ter conhecimento e falar, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento que eu tenho? Eu vou guardar só para eu responder quando eu estiver numa rodinha de amigos tomando um vinho, ou eu estou num jantar, aí você faz uma pergunta, qual é a capital dos Estados Unidos, né? Eu vou falar Washington, né? Aí, para isso que eu quero conhecimento? Não, o conhecimento é para você ter uma estratégia, uma visão, e você vai pegar todo aquele conhecimento que você adquiriu para poder estabelecer alguma coisa, criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, para que você possa trazer algo de útil para a sociedade e para a sua família também, porque é para isso que a gente trabalha, para ver o conforto da nossa família também. Mauro, eu tenho um pensamento um pouco radical referente a isso, né? Algumas pessoas vão falar que eu sou radical, mas eu vejo assim, eu acho que o segredo de ser bem-sucedido financeiramente é empreender. E eu até brinco, eu falo para eles aqui que dificilmente você vai ver uma pessoa com casa na praia, apartamento, carro zero, sendo funcionário de empresa. Dificilmente ele vai ter os três. Quem tem isso é o cara que é empresário, é o cara que é empreendedor. Então, talvez você seja um gênio, é aquilo que você está falando. Mas se ele não souber empreender, ele não vai ser bem sucedido financeiramente. E aí, um exemplo bem claro disso que eu vejo. Você vê o cara que vende água ali na esquina. O cara está vendendo água, eu jamais venderia água. Vai lá ver o carro que ele tem. Ele é um empreendedor. E muitas vezes você trabalhando dentro de uma empresa, tudo bem, o trabalho dentro da empresa pode ser o seu caminho, pode ser o caminho para você ser um empreendedor, né? É uma migração, como o senhor mesmo já me ensinou. Olha, continua trabalhando, empreende, a hora que você estiver seguro no seu empreendimento, você abandona o trabalho e vira um empreendedor, vira um empresário, vamos dizer assim. Então, essa migração tem que acontecer aos poucos. Mas eu vejo assim,
Não adianta eu sou muito mais ser empreendedor do que ser inteligente. E eu acho que quanto mais jovem você aprender isso, é o que eu sempre falo para todos os jovens que eu conheço, para as crianças, eu falo, estuda, mas empreende. Vai venda qualquer coisa, venda revista, aqueles produtos que você vê em revista, venda qualquer coisa, venda geladinho na rua, mas aprenda a ter uma mente de empreendedor. Quanto mais jovem, mais bem sucedido você tem chance de ser financeiramente na vida por ser um empreendedor. Você ainda não é um empreendedor. Eu considero que eu estou 50-50. Hoje eu sou CLT, trabalho, mas eu já tenho 2, 3 negócios onde eu empreendo. Estou nessa migração. O Alisson, complementei o que ele falou. Eu falo para você que a inteligência, o brasileiro ele foi condicionado a trazer para a inteligência alguma coisa que foge da capacidade de abstração. Por exemplo, se você chega para uma criança, quando que foi que descobriram o Brasil? 1500. Tá, o que eles tiraram do Brasil? O que eles começaram a cultivar, pegar no Brasil quando eles chegaram? O Brasil. A capacidade de abstração do brasileiro ela começa a ser reduzida desde o momento da educação dela, né? Então, assim, às vezes você pode ter gente que tem uma inteligência, uma facilidade de aprender, só que você não conecta o conhecimento. Você conecta o conhecimento em cima de experiência que você tem. Você tem um conhecimento de coisas diferentes, só que você consegue ter uma linha de conexão. Isso vai trazer para você um sucesso, né? E quando você pega um sistema de educação que vai para uma decoreba, você começa a matar esse nível de abstração, você começa a formar pessoas que não vão conseguir empreender. Eu acredito que se você não conseguir conectar conhecimentos e ver em cima de experiência, porque você aprende errando muito mais, né? Você aprende ensinando muito mais, mas quando você erra, quando você fala para não pôr a mão no fogo, se alguém for pôr a mão no fogo, ela fala assim, eu sei o tanto que queima. Até que você não põe a mão, você não sabe o tanto que queima, né? E aí a gente fica condicionado a esse processo de ir numa linha de decoreba e acaba travando esse processo de evolução. Pode ser que muitos empreendedores, né, não saiam da caixa para empreender, para realmente pôr a cara, para sentir na pele o que é, né, esse processo, porque às vezes ele não consegue abstrair. Às vezes ele tem uma linha de conhecimento, mas a conexão entre elas e a capacidade de trazer isso para fora, vencer o medo, porque não é fácil, né? A gente sabe que vai encontrar desafio, ainda mais dependendo de todos os cenários. A gente vive ainda num mundo de incerteza, cada vez mais incerto, mais frágil, mas essa capacidade de abstração que ela é tomada no começo, num processo educativo, acaba fazendo com que pessoas que têm muita facilidade de aprender com bastante inteligência não consigam empreender e conectar coisas que ainda não conectaram ainda. Se a gente pega no Brasil, na evolução, de 85 para cá, caiu em 98% o registro de patentes. Então, o que está acontecendo com o mundo é o quê? Ideias criativas fora, porque o empreendimento não é só isso, mas ideias criativas estão começando a cair. Não só porque está ficando mais difícil, porque tem bastante coisa nova, mas também porque está tendo um nível de abstração cada vez menor. Acho que isso é uma coisa. O Jair é o mais novo aqui, né? Sim. Nós estamos aqui, o Jair, você trabalha também com TI, né, Jair? Sim. Então, você acredita, assim, que a inteligência, uma pessoa inteligente, quando eu falo bem inteligente mesmo, daquela que se destaca em tudo, que se destacou bem na escola, com uma pessoa normal, uma pessoa mediana, né? Que a gente fala. Eu acredito assim, uma pessoa inteligente, uma pessoa mediana, a pessoa mediana que tem um bom relacionamento com todo mundo, sabe conversar, a gente fala do lado positivo, é esperto, né? Do lado positivo, porque tem a esperteza que é do lado negativo. O esperto que é positivo, ele conhece bem as pessoas, ele sabe o ambiente que ele frequenta. Você acredita que ele tem mais chance de ter sucesso como empreendedor do que o cara que é inteligente e é uma pessoa tímida? Com certeza. Porque o cara que é inteligente e é uma pessoa tímida, ele foi moldado desde... que a maioria das pessoas, como o Alisson já comentou, saem da escola, passam pela escola, e a escola molda um formato que basicamente você se torna uma biblioteca humana. Você vai decorar conteúdos, mas você não vai aprender a realmente utilizar para fins práticos aquele conteúdo. E com o tempo, você só ser um acumulador de conteúdo não te torna um empreendedor. Te torna uma pessoa talvez muito especializada em alguma coisa, mas não um empreendedor. Eu gostei dessa palavra, acumulador de conhecimento. Você não pode ser um acumulador de conhecimento.
Você tem que ter o conhecimento, e esse conhecimento que você tem que dividir com as pessoas, você tem que ensinar as pessoas, e daquilo que você está ensinando as pessoas, você está aprendendo também. Aí você fala assim, para que tanto conhecimento? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Olha, eu tirei nota 10 em tudo. Eu era um aluno nota 10. E li muitos livros, ouvi muitas palestras, porém, o que eu vou fazer? Ele não pode ficar com aquilo guardado dentro dele. Ele tem que explodir aquilo e jogar para fora e fazer, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho para achar ele tem que achar alguma coisa que se encaixa dentro de tudo aquilo que ele conhece. E aí ele ter sucesso na vida, ser um empreendedor, ser um professor, mas ele tem que se destacar pelo conhecimento que ele tem que se destacar, e as pessoas falam, tá vendo aquele cara, como que ele é inteligente, porém a inteligência dele, ele reparte o conhecimento dele com as pessoas. Ele está dando uma parte da inteligência dele para as pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos procurando falar sobre vários assuntos, empreendedorismo, liberdade financeira, e você citou até o conselho que eu dei para você, que é muito importante, porque existem hoje aí pessoas malucas que acham que tudo vai dar certo e não conhecem nada do mundo do empreendedorismo e já sai, ele pede para ser demitido da empresa, ou ele faz alguma coisa para ser demitido, faz um acordo, ele pega aquele dinheirinho que ele tem, que é o único que ele tem, que ele nunca guardou dinheiro, é o único que ele tem, e monta uma empresa e ele não sabe que ele precisa de reserva de dinheiro, porque vai que não entra ninguém na loja dele, ele precisa fazer reinvestimento. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Tem mês que é bom, mês que é ruim. Aí eu falei assim, David, se você quer empreender, o que você faz? Continua trabalhando, vai guardando um dinheiro e vai, no paralelo, você vai fazendo um planejamento daquilo que você quer, vai fazendo um estudo daquilo que você quer. E você já tem, você tem o seu dinheiro, né? E você já tem tudo planejado, você só faz a migração, você vai ver que tudo vai dar certo. 90% de chance de você dar certo. O outro, se não fizer nada disso, é uma loucura. Aí a família, quebra a família, aí vira um negócio terrível. Aí a mulher fica falando, nossa, por que você foi fazer isso? Não, porque ele não planejou. É o que eu ensinei para o Davis. Começa a planejar e quando você for sair, você vai sair de uma forma que você fala assim, opa, pé no chão. Palavra certa, pé no chão. E não pode esquecer do capital de giro. Tem gente que planeja tudo, tem todo o investimento na linha, mas só que quando vai ver o tanto que ele precisa para poder rodar a operação dele, não tem o capital de giro também. Por isso que eu acho que é uma dica importante de onde que está uma fonte para você conseguir escapar caso você tenha algum problema, porque o capital de giro você vai ter que manter. Às vezes você perde uma oportunidade de crescer, porque essa falha de planejamento acabou atrapalhando. E o Alisson, e também muitas vezes que eu vejo pessoas falindo é que ela começa a consumir aquilo que não é para ela consumir. E ela não tem uma reserva para sobreviver, ela começa a gastar aquilo que era para girar. Justamente. E aí quebra. Não é verdade? É isso aí. Por que quebram as empresas? Tá no meu livro aqui, ó. Na verdade, pela minha experiência, né? Eu tenho 2 livros aqui, ó. Um é Muitos Querem Empreender, mas Poucos Conhecem o Caminho. E esse é o Sentindo na Pele, que é tudo que aconteceu na minha vida desde que eu virei empreendedor faz 37 anos, né? Mas aqui eu descobri por que as empresas quebram. Então, empresas são, como eu falei, nós estamos aqui falando de pessoas. Empresas são feitas de pessoas. E as pessoas que não sabem fazer gestão, quando começa você abrir um CNPJ, você abrir uma empresa, e você não atenta para muitas coisas, tá? Para muitas coisas. Uma delas é sobre o produto que você vai lançar. Então, vamos falar que a pessoa vai lançar um produto no mercado. E ele, naquela empolgação, ele fica cego. E ele fala, puxa vida, vou arrebentar a boca do balão. Esse produto aqui vai vender muito. Aconteceu comigo, aconteceu com os meus amigos, né? E aí confiou demais e não olhou no mercado, ele não fez uma pesquisa de mercado se aquele produto realmente ia ter pessoas que iam consumir aquele produto. Ou se existisse um produto semelhante que não fazia diferença. Ou qual que era o diferencial dele. Então as empresas quebram por quê? As pessoas não têm o produto certo, acreditam demais num produto
que ele acredita naquele produto, mas ele não pesquisou se aquele produto vai ter saída, aquele produto vai ter comprador para aquele produto. É um dos motivos. Motivo que eu sempre falo aqui, né? Quando o dinheiro vai entrando na empresa, a pessoa não faz ela não sabe repartir que é pessoa física e que é pessoa jurídica. Entra o dinheiro tudo numa mesma conta, né? Numa mesma cesta, e daquela cesta as pessoas pagam os seus boletos, que é da sua casa, conta de água, luz, telefone, internet. Então a empresa também quebra. Falta de gestão também. O que seria uma falta de gestão? É uma pessoa pensando estrategicamente. É estrategicamente, a pessoa precisa pensar. Você precisa acordar de manhã, você vai para a sua fábrica, você vai para o seu comércio, você já tem que pensar o que você vai fazer aquele dia, quais estratégias que você vai usar aquele dia para ter mais pessoas consumindo na sua loja ou mais pessoas consumindo o seu produto. Cada dia do empreendedor é um dia diferente, é um dia que eles não são iguais. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer daqui 2 semanas para as pessoas continuarem comprando de mim? Eu vou continuar inovando, eu vou continuar recebendo bem as pessoas, eu vou continuar com o ambiente limpo, eu vou continuar investindo na minha loja. Então, todo dia o empreendedor ele é uma máquina de pensar. Ele é uma máquina de pensar, não somente uma máquina de criar, mas é uma máquina de pensar. Aí ele tem que filtrar os pensamentos dele, porque nem todos são corretos, nem toda estratégia são corretas, e ele vai colocar a estratégia que ele acredita que vai dar certo. E outra, ele não pode, ele sempre tem que ter conselheiros, tá? Conselheiros. Nunca podemos tomar decisões sozinhos. Por quê? É bom, como eu disse da outra vez, por isso que se tem sócio, né? Você tem um sócio para dar um equilíbrio, para perguntar para ele, olha, nós vamos agora para o mercado internacional, o que você acha? Nós não estamos preparados, nós não temos ainda estrutura para importar e exportar, nós não temos uma pessoa que fala inglês aqui, nós não conhecemos as leis, nós não conhecemos as regras, nós não conhecemos o Porto Seco, nós não conhecemos isso, nós não conhecemos a fiscalização, nós conhecemos a contabilidade. Tem um monte de coisa. Aí você para. Eu não tinha pensado nisso, porque eu estava muito empolgado, eu só queria vender para fora, eu só queria exportar. Então tem um monte de coisa dentro de uma palavra, exportação. Olha quantas coisas que tem. Canal vermelho, canal amarelo, canal amarelo e operação tartaruga. Quer mais? Quer mais? Só um pensamento de importar e exportar. Olha que loucura. Por isso que você tem que ter conselheiro. Você precisa ter, no mínimo, mais uma pessoa para você se aconselhar. Entendeu, Davis? Então, se você se prepara, se você quer ser um empreendedor... e o conselheiro não é qualquer um, tá? Você não vai pegar uma pessoa que não conhece de mercado, uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa que não viveu e vai falar, olha, você pode me dar aqui uma dica? Eu preciso de um conselho seu? Não, você vai pedir um conselho para o seu primo? Você vai pedir um conselho para o seu cunhado? Como que está a vida do seu primo? Como está a vida do seu cunhado? Quem é o seu primo, quem é o seu cunhado? Não que nós não podemos pedir para ele, mas a pessoa precisa ter uma bagagem para aconselhar. Não podemos pedir conselho para qualquer um. Você tem pedido conselho para alguém, David? Eu tenho pro senhor. E tem dado certo ou não? Tem dado certo sim. O senhor é meu conselheiro. E eu tenho cobrado por isso? Não. Demorou para responder. Então, demorou para responder. Eu entendi a pergunta errada. Eu entendi se o senhor me cobra resultado. Isso, é isso que eu entendi, entendeu? Eu tenho cobrado financeiramente, você tem pago alguma coisa? Não. Mas, pessoal, não acostuma não, tá? Senão vai ter um monte de gente me telefonando, um monte de gente... Não, nós estamos aqui para ajudar, né? A gente, sim, se tiver perguntas, se tiver alguém em dúvidas, logicamente que a gente vai ajudar. Porque eu falei para você, né, Jair, quando você chegou aqui, falei, Jair, a nossa intenção aqui não é ganhar dinheiro. Eu estou bem financeiramente, eu já tenho a minha vida, já está tudo certo. Então, a nossa ideia aqui é aquilo que eu falei da pessoa que é inteligente para poder passar o conhecimento dela. Eu não sou inteligente, mas eu tenho um conhecimento muito bom, eu tenho uma maturidade, uma vivência muito boa, então eu procuro passar para as pessoas. Tá? Mauro, posso contar um episódio aqui de um dos conselhos que eu te pedi? Pode. Posso aproveitar para contar para o Alice e deixar aberto aqui? Pode.
Eu precisava contratar alguém no TI. É verdade. Aí tava difícil de encontrar. Aí eu fiz entrevista com um rapaz lá de Fortaleza. Beleza? Lá no Zoom, fizemos entrevista e tal. Cara, na entrevista ali o cara era apto, beleza? Beleza, você vem pra cá? Vem. Eu trouxe o cara pra cá, pra trabalhar. 3 meses, Alisson. O cara horrível. Horrível. O cara não sabia, cara, fazer um cabo de rede. Eu errei também no meu filtro, beleza? Sim. Eu assumo isso. Aí eu liguei pro Mauro e falei, Mauro, tô com um problema, Mauro. O que eu faço? Me ajuda. Contei a história pro Mauro, contratei o cara veio de Fortaleza, a família tava quase vindo pra cá já. E agora o que eu faço? O Mauro falou assim pra mim, por que você não ligou antes? Você devia ter pedido conselho antes de agir. Agora você já fez a cagada. E agora? Sabe? Eu até gostei da maneira que ele falou, porque, tipo assim, ele falou assim, conselho... é isso. Ele falou assim, ó, conselho se pede antes de agir e não depois. Agora faz o seguinte, como é que tá a sua relação com o cara? Eu falei, não tá legal, então você vai ter que demitir o cara. Porque você não vai conseguir carregar isso. Ficar carregando, consertando as coisas dele. Então agora você vai ter que demitir o cara. Mas aprende a lição, conselho se pede antes, depois você age. Então, muito bem, ó. Conselhos se pedem antes de agir. Vocês viram aqui, pessoas pedem o conselho depois que fez, vamos supor, você vai fazer algum investimento. A pessoa faz um investimento errado e depois vem pedir conselho. Eu comprei uma ação tal. Comprei ação da Americana. Da Lojas Americanas. Meu, porque você não falou antes, Lojas Americanas é um varejista. E varejista, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado, você tem que colocar uma porção muito pequena do seu investimento, do seu patrimônio. Se você tem 10 mil reais, você vai colocar lá 500 reais, você vai fazer uma pulverização das suas ações. Mas tem pessoas que vai lá, mas quanto você colocou? Eu coloquei os 10 mil. Então aí pediu o conselho depois. Por isso que hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é a internet. Você clica lá e está cheio de pessoas. Você fica doido, você não sabe quem que escolher de tantas pessoas. Tem que escolher a competência. Tem muita gente que segue conselho, principalmente de internet, e não questiona a competência de quem está falando. Isso é problemático também, né? Porque o que eu falo de competência, né? Vou pôr o Davis na saia justa aqui, mano. Você confia na sua esposa? Confio. Você deixaria ela fazer uma cirurgia no seu pulmão? Não. Por que não? Porque ela não estudou para isso. Não tem a competência para aquilo. Sim. Né? Então, confiança só confiança, sem questionar a competência, ela também é problemática. Você consegue trazer. Concordo. E tem que ser competência, inclusive a sua, você tem que trabalhar para poder dar o conselho também, porque senão você pode dar um conselho e você pesar com um conselho que você deu errado, você vai carregar isso aí para você, né? Então... o que eu entendi, Davis, é o seguinte: quando você chamou essa pessoa que é de longe, não se faz isso, tá? Nem se ela for boa. Porque você assume uma responsabilidade muito grande. Eu, na minha empresa, quando a pessoa fala, olha, eu vou mudar da minha cidade e vou para a sua, eu procurar pessoas que estão na minha região, porque você, depois que você vai demitir, você fala assim, poxa, a pessoa vai falar, pô, você está me demitindo, eu vim de longe, aluguei casa aqui, trouxe minha família. Então, você não pode assumir responsabilidade nenhuma. A única responsabilidade que você tem que ter com a pessoa que trabalha com você é de pagar o salário dela em dia, né? É dar treinamento para ela, é fazer com que ela trabalhe num ambiente que seja um ambiente que ela se sinta feliz, mas nunca que você pode assumir uma responsabilidade de pegar uma pessoa de longe, principalmente porque as pessoas pensam que sabem fazer e não sabem. As pessoas pensam que são boas. Muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas pensam que são boas e não são. Na hora que você começa a ver, fala, principalmente pedreiro, né? Você já viu, contratou pedreiro? Eu faço isso, faço aquilo. Na hora que ele está lá, a parede torta. Então, tem pedreiros que falam, eles pensam que é bom, mas não são bons. Tem pintores que pensam que são bons, não são bons. Pessoas que trabalham no TI pensam que são bons, não são bons. Ele acha que é bom porque talvez ele trabalha num lugar que tem muitas pessoas ruins. Sim. Você entendeu? Se você trabalha num lugar que tem muitas pessoas ruins, você vai se destacar e você vai achar que é bom. Sabe? Uma vez eu pensei nisso. Eu falei, poxa vida, é legal trabalhar num lugar que tem as pessoas inferiores a mim, que eu vou me destacar. Agora, se você trabalha num lugar que só tem pessoas boas, você, poxa vida, aqui eu não sou nada. Então, tem pessoas que trabalham em lugares que
a deficiência das outras pessoas faz com que ele pense que ele é bom, mas ele não é bom. Foi isso que aconteceu. E isso acontece muito, acontece na minha empresa também, quando eu contrato pessoas. Aí sim, agora quando você contrata uma pessoa e vê que ela tem um desejo de trabalhar, ela tem um perfil arrojado e que ela pode se dar bem, aí você pode, naquele setor, aí sim, você não vai desprezar a pessoa, porque você pode dar um treinamento, porque o ser humano, ele é muito criativo, principalmente o brasileiro, é muito criativo, é muito inteligente, quer trabalhar. Então, às vezes, nós podemos dar uma oportunidade, mas todas essas coisas têm que se observar. Então, vamos falar de contratação. Olha só a dificuldade, né, de você fazer contratação. Hoje, como que você contrata, depois dessa experiência, como você contrataria uma pessoa hoje? Sem pedir conselho para mim. Não, tá. Hoje, eu vou pela competência, porque eu não sou de RH. Então, hoje, eu penso muito mais assim. Eu tenho que chegar no RH da empresa, é o que eu faço hoje. Eu falo, eu preciso de um perfil assim, 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 assim. Lógico, eu vou entrevistar a pessoa, mas hoje eu vejo que eu não tenho essa competência de saber tão profundamente analisar uma pessoa. Eu posso analisar a parte técnica, foi onde eu falhei. Mas tinha outros problemas também envolvidos que não vou comentar. Mas assim, então hoje eu conto mais com o RH. Eu vejo assim, você tem que me ajuda a escolher essa pessoa, porque você estudou para isso, a sua competência nessa área. A minha competência é técnica. A parte técnica eu posso ver, mas é um bom funcionário? Então hoje eu penso muito mais assim, quem pode me ajudar numa coisa que eu não sou desse ramo, eu não sei. Eu passo para você fazer um comentário. Tem uma frase que ela é meio clichêzona, né? Ela fala assim, contrate o caráter e treine a competência. Aí eu vou devolver de volta. O que você acha dessa frase, Mauro, de eu contratar o caráter e desenvolver a competência? Porque assim, tem momentos que uma pessoa com um caráter positivo, uma pessoa de bom caráter, você consegue treinar a competência melhor. Às vezes você contrata uma pessoa que tem uma competência alta, né? Uma inteligência, um nível de conhecimento alto, e o caráter pega e joga toda aquela expectativa para baixo, né? Então, dessa frase aí, Mauro, eu acho que... Olha, Alisson, eu não concordo com você. Não é minha não, hein? Ela roda aí. Eu não concordo com essa frase pelo seguinte, numa empresa precisa ter pessoas competentes, né? Pessoas que têm o perfil para fazer aquela determinada função. A pessoa precisa ter o perfil para fazer aquela determinada função. Então, tem funções, você lembra do seu primo, né? Qual que é o caráter dele? Tem um bom caráter, né? É um rapaz bom, um rapaz que não tem vícios. Então, nós pegamos ele, contratamos ele e ele estava no lugar errado. Competência, no lugar errado, primeiro você tem que saber o seguinte, você tem que contratar uma pessoa e colocá-la no lugar certo, no rumo certo. Você tem que dar direção para aquela pessoa e perguntar às vezes, você está contente com o que você faz? Você está feliz aqui? Mas não precisa nem perguntar, ela não produz. A pessoa que não está feliz naquele lugar, você olha para o semblante da pessoa, você vê um semblante triste, você vê um semblante de derrotado, né? Então o líder, ele consegue perceber quando o funcionário ele não está produzindo, e ele tem que saber por que aquele funcionário não está produzindo. Ele pode não estar produzindo porque ele não está no lugar que ele gostaria, ele pode não estar produzindo porque aquela empresa não tem os valores que tem os valores, as regras, ele não gosta de obedecer as regras daquela empresa, não se encaixa nos valores daquela empresa. Então, o líder tem que perceber, às vezes ele está com um problema muito sério na casa dele, né, como acontece muito, o líder tem que perceber que aquela pessoa está passando por um problema difícil. Então, nós temos que jogar essa responsabilidade para o líder que tem que focar e olhar para a pessoa. Por isso que eu falo para você, tem pessoas que têm caráter duvidoso, principalmente você vê alguns rebeldes, vamos falar do nome, não falta de caráter, mas rebelde. Você prefere um centroavante no seu time que faça gol e que seja rebelde ou um bonzinho que não faz gol nenhum? Quem que vai contratar alguém que não produz? Né? Aí você, usando o mesmo termo, se você usar o futebol como comparativo, você analisa que tem 11 jogadores, né? E são 11 funções diferentes. Quando você troca, aqueles jogadores ele não pode ser trocado nunca de função porque ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer o que o centroavante faz.
né? O centroavante não consegue fazer o que o zagueiro faz, o goleiro. Então, cada um exerce uma função. E na empresa, a mesma coisa. Cada um exerce uma função na competência dele e naquilo que ele foi treinado. Ele pode ser treinado. A pessoa, isso eu concordo. A pessoa pode ser treinada. A pessoa pode ser treinada. Porém, não é o caráter que determina. A competência, você pode pegar uma pessoa de caráter, mas tem que ser uma pessoa arrojada. Não basta ter caráter e não ser arrojada, e não ser criativo, e não desejar ter conhecimento, de ser curioso, procurar saber, procurar desenvolver o intelecto dele. Olha, eu sou feliz aqui, eu quero vencer. Não adianta, nós temos que pegar pessoas que tenham caráter, sim, mas estejam motivadas, querem trabalhar. E isso quem faz são os líderes. Os líderes que fazem a pessoa se motivar. Por isso que eu tenho meus líderes lá na empresa, por isso que eu estou dando treinamento para eles agora. A minha empresa gasta muito, gasta não, né? Ela investe muito em treinamento. Vocês sabem disso, que ela investe muito em treinamento. O meu concorrente talvez não investe o tanto que eu invisto. É aquilo que eu sempre falo, né? Eu prefiro investir numa pessoa e fazer com que ela seja criativa, inteligente e possa produzir, do que ter um idiota que trabalha comigo, um medíocre que trabalha comigo, que chega atrasado, só reclama, bate máquina, não desenvolve o serviço. Então, eu prefiro treinar, porque as pessoas não treinam. Olha porque as pessoas não treinam, olha que absurdo. Eu já perguntei, por que você não dá treinamento? Eu treino, o cara fica bom, vai embora. Meu, que empresário é esse? Você já ouviu isso, Alisson? Eu treino, o cara fica bom e vai embora. Mas se nós 4 aqui, estamos em 4. Se eu treino, você treina, você treina, você treina. Então, trabalhamos no mesmo ramo. Você treinou, o que você treinou saiu, foi trabalhar para ele. O que ele treinou foi para ele, o que ele treinou foi para mim. Então, nós vamos fazer um rodízio de pessoas treinadas no mercado. Nós temos que lançar pessoas boas no mercado. Você sabe que o Senai agora, né, Alisson? Foi até nós trabalhamos com o setor aeroespacial. Vocês são TI, né? Mas a minha empresa trabalha no setor aeroespacial. E não tinha no Senai. O Senai de São José dos Campos, né? De Campinas e de Botucatu não tinham o curso aeroespacial. Mas nós temos aqui na nossa região a terceira maior empresa fabricante de aviões do mundo. Uma tecnologia incrível. Pessoas incríveis que trabalham lá dentro. E nós tínhamos no Senai nada que favorecesse a indústria aeronáutica. Não tinha nenhum curso para favorecer a indústria aeronáutica. E eu preciso. Curso de usinagem, curso de inspetor de qualidade, de manutenção de eletricidade. Mas tem um monte. E eu conversando com o diretor do Senai de São Paulo, mas o pessoal aqui do Senai de São José dos Campos, é mesmo, não tínhamos pensado nisso. Então, nós colocamos o curso do Senai. Então, o Senai está treinando as pessoas. As pessoas precisam ser treinadas, tá? Não adianta, não adianta. Eu vou falar uma coisa para você. Eu assisti um filme do Hércules, foi muito engraçado. Eu gosto de filmes épicos, né? E eu estava assistindo e numa manobra do inimigo, do Hércules, ele treinou, sem saber, ele treinou o exército inimigo. Sem saber, sabe? Treinou o exército inimigo. Aí depois que caiu a ficha, caiu as vendas dos olhos dele, puxa vida, ele treinou o exército inimigo. Aí perguntaram para ele assim, e agora, como nós vamos derrotá-lo? O Hércules falou, impossível. Por que impossível? Porque fui eu que treinei eles. Olha só, fui eu. Então, olha a força do treinamento, hein? Impossível, porque fui eu que treinei ele. Então, tem coisas que, quando você treina uma pessoa, ela vira uma pessoa excepcional. E ela vai trabalhar para você, desde que você seja uma pessoa justa, paga um salário justo, desde que você tenha benefícios, porque a pessoa trabalha numa empresa, pelo salário, mas também pelos benefícios que você dá, plano de saúde, né? Cesta básica, condução, restaurante, tudo isso a pessoa fica na empresa. Então você treina a pessoa, olha o tamanho da força que vai ter a sua fábrica, olha o tamanho da força que vai ter o seu comércio. Então tem tamanho de empresa para fazer isso não, pode ser um negocinho bem pequeno aí, pode ser uma manicure, um salão de cabeleireiro, pode ser. Sim. Uma vez eu estava numa reunião e saiu o assunto de treinamento, né?
não vou treinar porque vão tirar meu funcionário. O Mauro falou assim. Então você vai pegar o funcionário e falar assim, não pegou meu cara ruim. Porque você tá rodando uma bomba relógio. E eu falo assim, o mercado ele é uma escada rolante. O mercado é uma escada rolante e o mundo ele tá mudando uma velocidade muito grande. O treinamento, isso aí é muito importante, você qualificar quem tá com você. Né? Se você parar, você vai para trás. Para você subir, você tem que correr. Ô, Alisson, é o treinamento certo, né? Porque você pode dar treinamento errado. Sim. Né? Pô, você tá treinando um cara que não gosta daquilo, eu não me sinto bem nessa função. Antes de você treinar, você tem que ver se o cara tá bem naquela função. Aí você treinou, que nem eu treinei lá, aquele rapaz lá que foi o seu sobrinho lá, o Lucas, e ele não se deu bem naquela função, deveria ter treinado ele já desde o começo no TI. Desenvolvimento. Então não adianta treinar a pessoa numa função que ela não vai exercer, que ela não vai criar, que ela não vai produzir. Sim. Então, isso aí que você falou, realmente, é isso aí, a gente tem que treinar. Foi uma coisa interessante que aconteceu também, Jair, até foi muito engraçado. Nós estávamos com problemas de mão de obra, né? Porque o nosso cliente estava demandando mais serviço, então foi crescendo, e não tinha mão de obra no mercado. Agora tem o Senai, agora o pessoal está treinando aí, não tinha mão de obra. Então, um dos meus concorrentes, que é amigo meu, tá? Mas me ligou muito bravo, mas muito bravo. Mauro, você está pegando um funcionário meu. Você, rapaz, e isso é antiético, e é antiético mesmo. Eu não estava pegando o funcionário dele, eu só não sabia que o meu RH estava em contato com essa pessoa. Mas tudo bem, eu esclareci o mal entendido, e aí eu falei para ele, olha, meu, você sabe que nós estamos brigando por um cara ruim demais. Nós estamos brigando por um cara que não produz, um cara que bate máquina, um cara que não sabe ler desenho. Meu, nós estamos brigando pelo pior. Olha só como que estava o mercado. Quando você não treina, olha como fica o mercado. Nós temos o mercado, você tem que mandar uma enxurrada de pessoas boas para o mercado. Sabe? Aí que você desenvolve o país. Pessoas boas que vão fazer o nosso país desenvolver. Não pessoas ruins, pessoas boas. Você tem que treinar. A pessoa sai... Mesmo que ela não use aquele treinamento que você deu, mas ela sai com os princípios que você ensinou, que é outra história. A pessoa entra num treinamento de uma empresa, então ela entra para ser treinada numa função. Só que junto com o treinamento, vem os princípios também, vem os valores também. Você consegue trabalhar o caráter da pessoa, Alisson. Aí você consegue trabalhar o caráter das pessoas. Todos os treinamentos, eles são bons. Então, é isso que a gente faz. A gente trabalha na essência da pessoa, a gente consegue tirar de dentro da pessoa aquela essência que ela tem e trazer para fora. E aí, quando ela sai, aí você coloca essas pessoas boas no mercado, porque é a educação que muda o país. E o treinamento nada é mais do que educação. Você chega lá, você vai conhecer você mesmo, você vai fazer isso. Você viu ontem nós fizemos fizemos uma dinâmica lá, tal... e foi legal pra caramba. Então é isso, sabe? Foi isso que tem que fazer, treinar pessoas, jogar no mercado, pessoas boas. Aí sim, você vai fazer com que a região cresça, que a nossa região é uma região abençoada mesmo, e o país cresce também. Dizer aqui para você, quando eu falo de contratação, né? Eu falo assim, eu sempre dou dicas para não contratar parentes. Por quê? Eu já contratei parentes e você não pode demitir o parente porque você vai ter um problema na sua família. Né? Você contrata o parente e você vai ter um problema na sua família. Por quê? Por que você o demitiu? Porque o pessoal não sabe que o ciclo termina. Sabe, Jair? O ciclo termina. Você entra numa empresa e você tem um ciclo dentro daquela empresa. Né? Deles, você trabalhou comigo, teve um ciclo e você... Obedecemos o ciclo e você saiu e se deu muito bem. Por que você se deu bem? Porque você foi bem treinado. Você foi bem treinado na nossa empresa. E quando falou assim, olha, vou trabalhar na Globozinagem. Aí o pessoal, te contratou. Então, é isso que a gente faz. Então, você vai contratar parente, meu, vai dar problema. Então, você tem que tomar muito cuidado. Não que você não deva, mas você deve pensar muito bem que você vai ter... Às vezes você tem, claro, na tua cabeça a linha, mas ele não, né?
Porque se você não separar a linha do profissional, é problemático também, né? Isso. E na linha do profissional tem meta, vai ter uma cobrança e aí não pode ter uma distinção Eu dessa. trabalhei na Texat muitos anos atrás, e eu lembro que eu ia almoçar, e quando a gente voltava do almoço, você viu um monte de pessoas jogando bilhar lá, porque lá tinha um momento lá de... E aí a gente caminhava na Texat assim, era 2h30, 3h da tarde, a gente falava, nossa, o pessoal tá indo jogando bilhar, mas que horário que é esse de almoço do pessoal? Aí os mais velhos falavam, você não são sobrinho do dono. Quer dizer, ele pegava bastante família, era uma empresa familiar, porque ele contratava bastante família, mas é isso o resultado. Não estou falando que todas as famílias vão fazer isso, mas a Texat foi um bom exemplo de que era absurdo a legalidade que ele dava para os familiares ali fazer o que quiserem naquela empresa. E outra, a gente pode até cometer uma injustiça, né? Você tem um parente que é muito bom, um caráter muito bom, né? Pode ser uma boa pessoa para desenvolver na sua empresa, porém você tem que analisar se vale a pena o risco, tá? Vale a pena o risco de não dar certo e depois você for indagado pela sua família por que você o demitiu. Já aconteceu comigo algumas vezes, desses 37 anos, é lógico, que aconteceu, já fui processado por parente indevidamente, mas depois foi esclarecido. Então, é isso que eu falo, mas a amizade depois nunca é a mesma, então você tem que tomar muito acho cuidado. que o não da não contratação dói menos do que o da demissão, né? É verdade. Porque é problemático. Depois você traz porque querendo ou não, cria uma expectativa, talvez o cara define uma linha de pensamento, às vezes acha que é bom. Falando em pessoas, existe assim, eu vou aproveitar vocês que estão aqui, porque cada um tem um sentimento diferente, cada um tem uma característica diferente, né? As pessoas não são iguais, graças a Deus por isso que as pessoas não são iguais, tá? E uma coisa que eu insisto muito para uma pessoa que é profissional, para uma pessoa que quer trabalhar, e um conselho que eu dou, é sobre aquilo que eu já falei aqui uma vez, David, mas eu vou aproveitar vocês que estão aqui para falar sobre... Nós estávamos falando sobre pessoas e não posso deixar de falar sobre a pessoas e as emoções, que hoje, como eu disse, que está na moda, que é a inteligência emocional. Então, vocês já trabalharam com pessoas, e eu resumindo o que é inteligência emocional, para as pessoas que não conhecem, é você não chutar o pau da barraca, é você não se estressar por mínimas coisas, nem por grandes coisas. Sabe, na Bíblia, em Provérbios, fala que é mais fácil o homem conquistar uma cidade do que controlar o seu espírito. Naquele tempo, era um tempo de guerra, e conquistar uma cidade precisava de estratégia, precisava de soldados, precisava de vidas, famílias. A pessoa deixava a família para servir lá no exército, né? Então, olha só, que a comparação de um homem sábio, que nem Salomão fez, né? Que é mais fácil conquistar uma cidade. Ele falou conquistar mesmo, na guerra mesmo. É mais fácil do que controlar o espírito. Controlar, a pessoa se controlar, ter um autocontrole. Se não tiver autocontrole, a sua carreira não decola, você não consegue ter sucesso em nenhuma empresa, e você vai ser demitido por causa daqueles 5 minutos de estresse, sabe? Aqueles 5 minutos que a pessoa vai fazer a pergunta errada, na hora errada, para a pessoa certa. Porque nós que somos empresários, nós que somos profissional de verdade, eu não estou falando qualquer profissional, nós como profissionais de verdade, precisamos ter esse autocontrole, ter essa inteligência emocional, que é isso que faz você perder casamento, você perder família, perder amigos, tá? Perder amigos e perder empresas, perder dinheiro por causa de um negócio desse tamanho que se chama controle emocional. Nada é mais do que você... Assim, olha, que nem alguém precisa... Tá nervosinho hoje? Aí já era. Tá nervosinho? Já era. Então, pessoas. Então, não adianta você fazer todo esse treinamento que nós estávamos falando até agora. Não adianta você ser o melhor advogado do mundo. Não adianta você ser o melhor advogado que tem aqui no Brasil, o melhor médico que tem no Brasil, o melhor profissional de TI. Se você não controlar,
você não vai conseguir trabalhar em nenhum lugar. E nem sozinho. Ah, não, eu vou trabalhar por conta que eu não me dou com ninguém. E quem vai comprar de você? E quem vai querer o seu serviço se você não controla? Então, eu falo por experiência própria que eu tive que demitir algumas pessoas, porque essas pessoas eram pessoas boas, mas num ato de estresse daquele minuto, ele falou coisas que não devia. Então, a gente, como dono da empresa, como RH, você precisa tomar uma providência, senão, fala, poxa vida, se eu não fizer isso, ele vai fazer a segunda, a terceira e vai ficar de mau exemplo das pessoas. Aí eu faço a pergunta para o Alisson, como que está a sua inteligência emocional? Eu pus o saia justo cedo. Eu acho que a inteligência emocional ela dá uma variada conforme você vai evoluindo, né? Eu acho que, pra mim, você conseguir, quando sua emoção tá abalada, usar razão, eu acho que isso é você ter inteligência emocional. Quando seu emocional tá falando pra você ir pra uma linha e você consegue usar a razão e falar assim, essa linha ela não é a melhor pra você, né? E eu acho que assim, a inteligência emocional ela é um negócio que você exercita, né? Correto. Se você exercita. Não tiver foi mandado embora por causa de um problema onde você se estourou e teve que sair. Se dali você não conseguir evoluir, é problemático. Mas você vai ser exposto a muitos problemas, você vai ser exposto a muitas situações e desafios que vai fazer você melhorar. Eu acredito que a minha inteligência emocional está melhorando. Não está perfeita. Acho que não é difícil da gente falar, porque se é mais fácil tomar uma cidade... É mais fácil tomar uma cidade. Mas eu acredito que o que eu foco, que me deixa feliz hoje na questão de controle emocional, é que eu vejo que eu estou conseguindo ter mais, né? Então, eu vejo uma evolução para mim na inteligência emocional, mas eu acho que a linha que tem que ser é evoluir. Se você estiver estagnado, se você estiver ficando pistola com qualquer coisa, né? Aí é um negócio... Ô, Jair, o que te tira do sério? Nossa... Não vai falar que é seu patrão, não, hein? Não fala que... Vai falar que é seu chefe, não, hein? Não, acho que... Eu fico mais estressado quando eu não consigo resolver um problema, digamos assim. Quando eu tenho um problema e eu não consigo achar nenhuma solução viável dentro de um período de tempo que eu acho aceitável. Aquilo me estressa um pouco, mas isso não afeta muito com as outras pessoas. Mas o que tira a gente do sério, que faz a gente exercitar o controle emocional, são as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Elas que... Então, se você está nesse período que você... Poxa, eu não acho a solução desse problema. Eu não acho... Puxa, isso aqui está me estressando. Aí vem uma pessoa e faz uma pergunta indesejável para você, aí você, eu tô aqui trabalhando e você vem me perguntar isso? É o momento de quanto foi o jogo de São Paulo e Corinthians? Você vem me perguntar isso? Aí você fica... Então, quer dizer, são as pessoas que nos tiram do sério. Mauro, me lembrei de uma situação quando eu trabalhava, o Alisson vai lembrar. Já acertei. Quando eu trabalhava lá na Voltunagem, caía raio pra caramba lá, não sei se cai ainda, né, em Jambeiro. E aí, quando caía raio, parava a internet. Caía tudo, pá, explodia tudo. Aí uma vez, eu não vou citar o nome da pessoa, claro, mas uma vez a gente correria lá, porque caiu a internet, acabou a energia elétrica, parou tudo lá. O servidor tudo apitando. Tudo apitando, isso. Aí a pessoa ligou, não ligou. Só que o PBX funcionava, né? Porque ela ligou. Porque foi ligação. Não sei como que ela ligou, né? O PBX estava em pé. Ela ligou e falou, então, o seguinte, aconteceu alguma coisa aí? Porque eu não tô conseguindo acessar o Facebook. Era o Orkut. Você não lembra. Era o Orkut na época. Orkut. Vamos colocar o Facebook. Imagina, uma situação dessa, a empresa parada, a pessoa que deveria estar fazendo uma função dela, ela te liga porque não estava conseguindo acessar uma rede social. É nessa hora que você está falando, nessa hora você sobe. Mas, David, é difícil saber quando você está estressado ou não. Pergunta a minha esposa, tá ali. Não, é difícil, né? Porque ele sempre se mostra estressado, né? Ele tá sempre... Ele fala, não, às vezes... Ó, pra vocês que não sabem, o Davis começou a sorrir faz pouco tempo, tá? Não é, que eu sou um cara muito ligado, né? Eu sou 220 o tempo todo, eu acordo ligado 220. E pegando o gancho da resposta dele aí. É muito difícil para mim fazer gestão emocional. Eu confesso que é devido ao meu temperamento. Mas não é uma desculpa. E eu tenho usado técnicas, aprendi uma técnica muito boa, principalmente no trabalho. O que mais me estressa no trabalho
é quando a gente está num projeto, aí vem aquela pressão, vamos supor, vem aquela pressão do Alisson para que isso aqui seja resolvido. Eu vou lá, eu faço a minha parte, beleza? Eu faço a minha parte, a hora que eu entrego para ele abandona. Isso me estressa. E eu preciso ter gestão emocional em cima disso. E aí, a minha terapeuta me ensinou, tive que levar isso para uma terapia, ela me ensinou o seguinte, ela falou assim, olha, quando você fizer algo que depende da sua parte, você se abraça, e eu faço mesmo, tá? Eu me abraço assim, eu faço assim, você terminou, você fez o seu. Parabéns para você, olha cara, você entregou a sua parte, você cumpriu a sua missão. Agora não é mais comigo, agora é com ele. Eu tô achando que você tem que procurar uma psicóloga, viu? Entendeu? Tá se abraçando. Não, porque é sério, porque isso me estressa no trabalho. É você fazer parte de um projeto onde tem 3, 4 fases e você é pressionado por aquilo ali, você entrega a sua fase e não vai para frente. E pior ainda é quando isso acontece constantemente. Aí você começa a pensar, tô no lugar certo, tô no lugar errado, tá na hora, não tá na hora. Você começa a vir esses questionamentos. Não que você seja muito bom, daí entra naquilo que o Mauro falou. Será que eu já trabalhei em lugares que eu era o pior de todos os lugares? Né? Poliedro, por exemplo, vou dar até o nome aqui. Poliedro, pelo amor de Deus, o nível de profissionais naquele lugar ali eu conversava com o Alisson, né, Alisson? É absurdo o nível de estudo, de conhecimento daqueles profissionais de TI ali é absurdo. Eu nunca vi. E também tem lugares que acontece o que você falou. Pô, será que eu acho que eu consigo né? Às vezes você pode falar, será que eu desci muito o nível? Será que eu preciso ir para um lugarzinho onde eu preciso aprender alguma coisa? Então, é isso. Não, é interessante. Eu tenho uma história para contar aqui, até engraçado. O meu sócio, vocês devem conhecer ele. Então, ele era não tinha controle emocional nenhum quando nós começamos, tá? Então, ele queria bater nas pessoas, ele queria jogar ferramenta nas pessoas, né? Aí depois passou e ele melhorou bastante, muito mesmo. Aí eu perguntei para ele, falei assim, o que aconteceu? Né? Porque você fazia isso, fazia aquilo. E a resposta dele foi satisfatória, foi boa. Ele falou, Mauro, eu aprendi a controlar. Eu sou o mesmo. Ele falou assim, não, eu não mudei. Ele falou, não mudei, eu sou a mesma pessoa. Olha só, não mudou. Então, você não precisa mudar, você precisa se controlar. Ele falou, eu controlo, está dentro de mim, está controlado. Mas está aqui dentro, ele falou. O que aconteceu? A CLT está mais rigorosa. Pode ser isso, pode ser. Não, mas antes da CLT estar mais rigorosa, ele já falou para mim que ele já exercia o controle sobre a vida dele, sobre as ações dele. Hoje tem câmera. Hoje tem câmera. Então, você precisa... Isso que você falou também é outra coisa interessante, né? Como a CLT, realmente, a gente precisa tomar cuidado, porque existe hoje normas, você precisa respeitar as pessoas, é óbvio, você precisa respeitar as pessoas. Então, vamos supor que você é um patrão ou você é um empregado, tanto faz. Se você é um empregado, você perde o controle, você é demitido, né, sem justa causa, né? E se você é o chefe, você se estressa com aquela pessoa e fala alguma coisa que não deveria falar naquele momento, do calor daquele momento, que se chama assédio, você pode receber um processo. Então, olha só como o controle agora ele é mais importante numa empresa, como a gente está falando de empresas, ele é muito mais importante, né, é uma matéria bem importante mesmo. Por quê? A pessoa pode ser demitida, né? E não recebendo direito nenhum, e o patrão pode ser processado por assédio. Então, porque não é fácil, a gente sabe, não é fácil ser empreendedor, é difícil. Então, aquele monte de problemas, tal, e ele está passando pela produção, daqui a pouco ele vê uma coisa errada, e já vê um monte de acúmulo de problemas, problemas governamentais, problema fiscal, e aí daqui a pouco ele passa e vê alguma coisa errada. E ele, na hora que ele fala assim, ele ia se estressar, e fala, oi, bom dia, tudo bom com você? Então ele não pode mais perder o controle emocional, senão ele pode, naquele momento, ele mesmo sendo uma boa pessoa, né, tendo um bom caráter, mas aquele minutinho, né, ele pode fazer alguma coisa que vai prejudicar ele
por muito tempo. Então, quer dizer, as nossas ações, aquilo que nós fazemos agora, tem consequência, né? Tem consequência. E o mundo está numa transição, né? A gente ouviu ontem disso, né? Eu não lembro como que era. Nós estávamos saindo do mundo VUCA para o mundo BINA, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas a gente está indo para uma tendência que é mais frágil. Ela é uma tendência mais frágil. A geração nova, ela é um pouco mais acelerada se a geração nova ela entra numa... O professor falou que nós somos forjados no bullying. Nós fomos forjados no bullying. Vocês talvez mais que nós, né? Vou sair um pouco longe. Mas o mundo, ele estava migrando, ele já ia migrar para uma tendência mais frágil, né? Uma tendência um pouco mais incerta. E teve um fato que mudou tudo isso e fez isso aí ficar mais rápido, que foi a pandemia. Então, a pandemia pegou e isolou pessoas em casa, trouxe um nível de ansiedade. Inclusive, o Brasil, falou ontem também que o Brasil é a pessoa que tem mais pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo, 9 alguma coisa por cento. Se a gente pega nos 20, quase 10%, dão 20 milhões de pessoas que a gente está falando aí. E isso vai entrar numa linha que quem não se adequar, quem não souber lidar com isso aí, vai ter muito problema. Porque é uma geração diferente, a incerteza é maior, o acesso à informação é muito grande e existe uma certa fragilidade que ela tem que ser entendida. Porque se não for entendida, muitas vezes as pessoas não estiverem preparadas, a liderança não preparada, talvez não vai ter a competência necessária para poder lidar com situações que estão vindo para Olha, isso é o que nós estamos falando, é só pessoas. Você reparou? Nós não falamos de política, nós não falamos de máquinas, né? Nós não falamos de regras do empreendedorismo, falamos poucas coisas. Mas o foco são pessoas mesmo. Então, as pessoas, hoje, como você disse, Alisson, está diferente mesmo. Então, precisa treinar, precisa saber como que as pessoas estão agindo hoje, como que elas pensam hoje. E isso, eu mando essa responsabilidade para os líderes que eu tenho. Por quê? É eles que trabalham, é eles que observam as pessoas e eles precisam ter essa sensibilidade de saber com quem que eles estão trabalhando. Isso é legal. Então, o mundo está indo para essa direção, o mundo está evoluindo e o empreendedor tem que evoluir também. O empreendedor tem que trabalhar dentro das regras do nosso país, dentro da regra do nosso país. É isso que nós temos que trabalhar, dentro das regras. Ninguém pode sair. Aí esse é o único lugar que eu falo, não sai fora da caixa. Isso aí todo mundo tem que pensar igual.